Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios. No passado, cobrimos numerosos feitos aparentemente impossíveis da engenharia antiga, encontrados por todo o Japão moderno. Construção de gigantescas proporções, fortalezas e templos antigos, que distinguimos anteriormente, foram construídos sobre técnicas de alvenaria muito mais antigas e agora inexplicavelmente misteriosas, das quais a mais abundante, passamos a conhecer como poligonal. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. No entanto, infelizmente, devido à explicação de como isso foi alcançado, permanece indescritível. Portanto, o sítio é descartado e deliberadamente ignorado. Como tal, a ausência de qualquer explicação lógica sobre como esses locais surgiram, ou mesmo como essa obra de pedra foi alcançada, significa que esses sítios não são apenas suprimidos da atenção popular, mas os recursos aparentemente impossíveis ainda existem, em vez de serem expostos e admitidos como realizações inexplicáveis, permitindo que aqueles com uma capacidade crítica de perseguir essas origens, sentimos, sejam evitados. Provas convincentes de nossa posição de que uma vez foi avançada, mas agora civilizações perdidas, que floresceram muitas vezes aparentemente, de repente desapareceram. De fato eles foram e sumiram de nosso planeta. A supressão dessa verdade dá motivo à academia. No entanto, independentemente do objetivo definidor dessa conspiração, evitar pânico em massa ou não, sentimos que não é uma desculpa válida o suficiente para essa repressão, e em nossa opinião, observamos que independente da reação pública, todos merecemos estar apresentado com a verdadeira realidade desses locais antigos, e de fato, o fato verdadeiro de nossa história. Escondido dentro do Japão rural, está um megálito, conhecido como Ishino-Hoden. À primeira vista, esse megálito em particular parece estar flutuando no ar. A razão para isso é devido à partida abrupta das civilizações. Como tal, a pedra não foi completamente liberada do leito rochoso ao qual ainda está ligada. Claramente, na fase final da escavação, a pedra está literalmente pendurada por um fio, e devido à localização da escavação e ao fato de a própria pedra ter protegido sua base da erosão, o megálito permaneceu ligado a essa pequena emenda de rocha por milênios incontáveis. A razão que define por que atribuímos a pedra a uma civilização agora perdida é o seu tamanho, medindo impressionantes 5 por 6 de largura e 7 metros de altura. A pedra também pesa cerca de 500 toneladas, o que significa que as técnicas ou a tecnologia usada para cortar e transportar a pedra continua a ser uma façanha inexplicável da engenharia antiga. Demitidos em grande parte por acadêmicos de todo o mundo, essas pedras gigantes são um legado que, devido ao seu tamanho imenso, provavelmente ainda estará presente aqui em nosso planeta muito depois de nossa própria civilização ter desaparecido. Além disso, assim como muitos outros locais que identificamos com sucesso no Japão, como obra de uma civilização agora perdida, um templo foi posteriormente construído no local e, embora atribuído a uma civilização dentro dos prazos permitidos, acredita-se que o megálito seja sagrado e venerado desde os tempos antigos. De acordo com um estudo convencional, que apesar de não ser divulgado, foi literalmente forçado às instituições acadêmicas, à medida que continuam tentando parecer transparentes, evitando ativamente a tarefa de explicar não apenas quem e quando essa pedra foi cortada, mas como essa civilização antiga pretendia transportar as pedras até seus locais finais. A versão oficial é, previsivelmente, uma alegação de que a rocha foi projetada para ser uma tumba. No entanto, exatamente como esperávamos, não há informações científicas sobre quem extraiu a pedra.
ou mesmo quais intenções eles tinham para seu objetivo final. Quem cortou o megalito de Shinra-Roden? Como as civilizações antigas moveram pedras tão gigantescas, às vezes milhares de quilômetros? Encontramos o megalito e Shinra-Roden, altamente convincente. Olá, mundo dos mistérios. Você já parou para pensar, pelo menos uma vez na vida, que a nossa história poderia estar sendo contada muito diferente do que foi? Os seres humanos estão no planeta Terra há aproximadamente 200 mil anos. Ou é o que os especialistas nos disseram. Então, como é possível que exista uma ponte artificial de 1,7 milhão de anos? O Dr. Badri Narayana, esse diretor da pesquisa geológica indiana, afirma ter encontrado evidências suficientes para provar a existência de uma ponte artificialmente construída há milhares de anos atrás. Deseja saber mais? Seja bem-vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Dessa maneira, seria mostrado que a humanidade esteve na Terra, muito antes do que dizem historiadores e arqueólogos convencionais, por 200 mil anos. Mas o mais surpreendente é que isso demonstraria que essa civilização humana era capaz de construir estruturas tão complexas e elaboradas quanto os edifícios mais recentes. A ponto de 1,7 milhões de anos. Essa estrutura se estende da Índia ao Sri Lanka. E é tão grande que pode até ser vista do espaço sideral. Existe até uma história sobre essa estrutura nas lendas hindus, onde o rei Rama, um dos deuses da mitologia hindu, é mencionado e como ele construiu uma ponte semelhante há mais de 1 milhão de anos atrás. Segundo o épico hindu, Rama é uma das principais divindades do hinduísmo e é mostrada como imagem, espírito e consciência da religião. De fato, a ponte era conhecida nos tempos antigos como a Ponte Rama, embora também seja chamada pelos ocidentais como Ponte de Adão. No Ramayana, é mencionada a ponte e como ela foi construída para servir Rama em sua jornada de atravessar o mar para alcançar a grande ilha e resgatar sua amada do demônio Ravana. A origem artificial da ponte. O Dr. Badri Narayana, esse diretor do Serviço Geológico Indiano e esse coordenador da Divisão de Estudos do Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica, passou grande parte de sua carreira estudando o núcleo da estrutura. Dessa maneira, ele concluiu que não é uma formação natural, como reivindicada por certos cientistas, mas uma estrutura feita artificialmente pelo homem. De acordo com estudos publicados por Badri Narayana, ele e sua equipe fizeram 10 furos ao longo da estrutura, descobrindo coisas extremamente interessantes. Cerca de 6 metros de profundidade, encontraram uma camada consistente de arenito, calcário, diferentes corais e rochas sólidas, servindo como uma espécie de suporte. A 4,5 metros. Também foi encontrada uma camada de areia solta que serve como um amortecedor para o peso que a superfície suporta e, por baixo dela, uma camada de rocha sólida. O fundo da ponte também foi examinado graças a uma equipe de mergulhadores. Eles descobriram que a formação subaquática não era típica do mar e que as rochas usadas também vinham da superfície. Badri Narayana também menciona os restos de pedreiras de arenito encontrados na área. Então não há dúvida de que toda a estrutura foi montada manualmente na base arenosa da rodovia. De fato, no Ramayana, fica claro que a ponte construída por Rama era feita de madeira em uma elevação natural que já existia, coberta de pedras para fortalecer suas bases.
ciência versus teoria. Muitos especialistas desmentiram e até ridicularizaram a teoria de Badrina Rayanan sobre a possível origem artificial da ponte, embora não seja a primeira vez que a arqueologia e historiadores estão errados. Um dos mais críticos foi Suvrat Kher, um geólogo especializado em formações marinhas. Kher é um dos especialistas que garante que, sem dúvida, a Ponte Rama é uma formação natural. O geólogo esclarece que, durante a era glacial que vivia no Pleistoceno, o acúmulo de geleiras e seu subsequente derretimento geraram flutuações no nível do mar, fazendo com que subisse várias dezenas de metros. Assim, foram formados diferentes recifes e bancos de areia que não existiam a princípio. Mais tarde, quando ocorreu a queda do nível do mar, algumas dessas formações e margens de areia eram visíveis, como é o caso da Ponte Rama. Não podemos garantir que a ponte seja artificial ou não. No entanto, não seria a primeira vez que historiadores e arqueólogos estão errados. O exemplo mais claro foi o seu descrédito à teoria do acúmulo de energia eletromagnética da Grande Pirâmide de Gizé, de modo que não seria irracional pensar que, de fato, a Ponte Rama foi uma estrutura feita pelo homem.